Namastê. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de cada um. De todos vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados ao vivo aqui no programa Lux Esotérica, transmitido de segunda a sexta-feira, sempre às 9 da noite, aqui pela rádio esotérica.fm. Não deixem de colocar a nossa sintonia aí nos seus favoritos e agradeço a grande audiência daqueles que nos acompanham aí nas gravações, no site da Alevir, a loja esotérica virtual e também do nosso canal do YouTube. Vamos dar prosseguimento, caros ouvintes, a mais uma noite de estudos do livro Fundamentos de Teosofia de C. Jnana-Rajadasa, esse grande teósofo, grande maçom, ocultista, yogi, que brindou o mundo com esse livro e uma vida toda ela dedicada à espiritualidade, e traçou nesse livro um grande arcabouço da grande doutrina que trouxeram para o Ocidente os mestres de sabedoria, os grandes Mahatmas, adeptos, os senhores da compaixão que protegem a nossa humanidade para que ela não afunde, ouvintes, na escuridão completa da ignorância. E no dia de hoje nós estamos chegando ao 10º capítulo do livro Fundamentos de Teosofia, livro esse recém-editado pela editora Teosófica, está à disposição para vocês adquirirem aqui no site da rádio ou então na seção Livraria da Alevir. Esse 10º capítulo chama-se A Evolução da Matéria e da Força. E logo no início desse capítulo, Jnana-Rajadasa nos diz: geralmente o homem diferencia entre mente e matéria. Para ele, mente é uma faculdade espiritual, enquanto a palavra matéria denota uma substância sem vida e não espiritual, que é o próprio oposto da mente. Mas surge uma nova perspectiva quando nos damos conta de que ambas, mente e matéria, são as expressões e revelações de uma maravilhosa personalidade, do Logos. Logos, a palavra grega que significa verbo, a palavra essa utilizada pelos teósofos para representar Deus como o poder vibratório criativo do nosso sistema solar. Então, a novidade aqui, ouvintes, de que mente e matéria são as expressões e revelações de uma maravilhosa personalidade, do Logos, no qual, como disse São Paulo, vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Então percebemos que a matéria não é menos divina do que a mente e que um evangelho de beleza e grandeza pode ser encontrado não somente na mente de um gênio, como também no ínfimo fragmento de matéria que forma um cristal. Atrás de ambas, mente e matéria, trabalha um poderoso fazedor, que deseja evoluir e que dirige cada estágio. Compreendendo tanto o que constitui sua matéria quanto sua mente, podemos obter um pequeno vislumbre de sua natureza. Essa natureza sempre atraente, para a qual a matéria é um espelho de sua sabedoria, força e beleza. Realmente são palavras inspiradoras de Jnana-Rajadasa que nos abrem, ouvintes, descortinam para nós um horizonte de percepções sobre algo muito importante para a nossa compreensão da nossa vida e desse universo no qual nós vivemos. A primeira coisa que eu gostaria de salientar, ouvintes, é que quando aqui Jnana-Rajadasa e quando
Madame Blavatsky e outros teósofos mencionavam universo, eles estavam mencionando a grande vida que ocorre no nosso sistema solar. Muitas pessoas realmente se confundem bastante nessa literatura teosófica, principalmente nos livros de Madame Blavatsky, quando ela fala de cosmos começando com a letra C, cosmos começando com a letra K. Quando ela fala de universo, nós vemos pessoas lançando para o além, para uma dimensão que só surgiu para a humanidade, ouvintes, de uma forma coerente e científica, há pouco menos de 90 anos, quando os grandes telescópios começaram a ser construídos nos Estados Unidos, na Europa, e agora a grande vedete de spots dos grandes telescópios ficam aqui no hemisfério sul, muito notadamente nas grandes montanhas do Chile, aonde gigantescos observatórios estão sendo feitos. Foi a partir desse desenvolvimento que se percebeu a grandiosidade do universo material, e quando Madame Blavatsky, quando Gina Rajadasa falam de universo, ouvintes, eles não estão mencionando a totalidade das estrelas, das galáxias, nebulosas e tantos fenômenos cósmicos que são visíveis, né? Não só na banda visível, mas também no espectro invisível, através dos telescópios, radiotelescópios e tudo mais. Madame Blavatsky fez uma grande advertência em sua A Doutrina Secreta. Nós já repetimos isso aqui muitas vezes, mas vale a pena sempre mencionar isso. O que trata a doutrina secreta, o que trata a teosofia, é apenas, ouvintes, o que acontece dentro dessa grande célula cósmica que é o sistema solar. Esse é para nós realmente o verdadeiro universo, ou seja, o campo de manifestação, o campo de ação que nos é, ouvintes, permitido compreender. É nesse campo, ouvintes, que nós estamos, e é muito difícil sair desse campo, a não ser aqueles que atingem verdadeiramente um desenvolvimento cósmico. E algures Madame Blavatsky fala inclusive do chamado cordão ou a corda dos anjos, o grande limite do sistema solar, para além do qual todos os seres que aqui estão não podem passar. Então, quando nós vamos discutir, ouvintes, a origem, o desenvolvimento da matéria e da força, nós estamos falando dos eventos da formulação que acontece no nosso sistema solar. E quando, naturalmente, nós falamos de logos, de verbo, falamos de Deus, nós estamos falando da potência criativa dessa grande consciência que é o chefe da hierarquia divina, o verdadeiro reino de Deus, ouvintes, no nosso sistema solar, é encabeçado por assim dizer, né? Se bem que essa palavra vai soar bastante inadequada, mas me compreendam, né? O Logo Solar é um homem cósmico, porque no centro da sua consciência também brilha uma chispa divina que muitos e muitos milhões de anos atrás, né, na casa dos bilhões de anos atrás, ele também esteve no mesmo nível humano que nós estamos hoje. E aí, ouvintes, pela própria lei da correspondência, fica muito claro o grande objetivo da nossa presença
do nosso desenvolvimento aqui, que é, ouvintes, que nós todos um dia teremos um destino semelhante. Ou seja, cada chispa divina no peito do ser humano se destina a se transformar também num sol. Num sol não só físico, não só uma estrela brilhante no firmamento, mas principalmente uma consciência capaz de dar prosseguimento no grande mistério da vida que acontece diante dos nossos olhos diariamente, que muitas pessoas não dão importância. Então toda a energia, ouvintes, toda a força, tudo o que acontece nesse universo, ou seja, no nosso sistema solar, é exclusivamente um fenômeno da consciência de Deus. Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu essa célebre passagem, que nele, ouvintes, em Deus, no Logos, nós nos movemos, nós temos o nosso ser, é nele que nós existimos. Não há nada, ouvintes, além dele, nada aquém dele, porque foi ele que deu origem a esse sistema com a sua consciência. E, aliás, as informações esotéricas nos informam, ouvintes, que não é a primeira encarnação desse nosso Logos, não é o primeiro sistema solar que ele constrói com a sua consciência. Na verdade, já é o segundo sistema solar, e esse nosso Logos, ouvintes, a quem nós devemos, obviamente, toda a nossa reverência, todo o esforço para compreendê-lo e estar de acordo com o seu plano. Ele é um Logos do segundo raio, ou seja, a sua tônica, a sua grande característica é a do amor-sabedoria. Então, não por acaso, ouvintes, há a predominância desse tipo de religião no mundo. E, ouvintes, através da sua consciência, foi ele que modelou aquilo que a ciência hoje está realmente correndo atrás, resgatando inclusive a ideia antiga que mencionava o éter, né? O éter que sempre foi o motivo de consideração pelos ocultistas, pelos místicos antigos, como o símbolo do espaço infinito que a tudo preenche, e que hoje, ouvintes, a nossa ciência está chamando de matéria escura, e dela, da sua interação com a matéria perceptível, estaria então uma energia também escura, e os cientistas hoje avaliam que 96% do universo é constituído de matéria e de energia escura, que não pode ser detectado pelos nossos atuais aparelhos, porque nós não temos sequer a conceituação científica para poder descobrir ainda o que vem a ser essa substância e o que vem a ser essa energia. Apesar dos grandes ocultistas sempre terem falado do éter, e que quando a ciência falava no vazio do espaço, ouvintes, isso realmente é um grande engano, e hoje a ciência está reconhecendo isso, porque isso que a ciência chamava de vazio, na verdade, é um grande plenum, ou seja, um grande oceano de uma substância que não é perceptível para os nossos atuais equipamentos. E como foi que a nossa ciência, ouvintes, percebeu isso? Através justamente dessa observação com telescópios, com radiotelescópios, com sondas, né? E hoje contamos com telescópios espaciais, sondas perscrutando o universo em frequências invisíveis para os nossos sentidos.
e muitas pessoas acham que é um grande desperdício de energia, de dinheiro, um grande dinheiro mal aplicado quando se constrói um telescópio e tudo mais, mas foi através desses instrumentos, ouvintes, que observando, por exemplo, a Via Láctea, né, cuja estimativa de estrelas que nela constam não para de crescer, né? Se dizia há pouco tempo atrás, questão de 1 a 2 décadas, que a nossa galáxia tinha 100 mil anos de extensão e cerca de 100 bilhões de estrelas. Hoje, essa estimativa já subiu para 200 mil anos-luz de extensão, né? Isso quer dizer que se você estiver na ponta da galáxia visível, né, e você acendesse uma luz, essa luz só seria vista do outro lado da galáxia 200 mil anos depois, tendo percorrido essa luz, essa distância. E a estimativa hoje que se tem na Via Láctea, que ela contém cerca de 400 bilhões de estrelas. Mas, observando, ouvintes, e as leis da física se aplicam tanto ao microcosmo quanto ao macrocosmo, então perceberam os cientistas que as estrelas que estão no centro da galáxia estão circulando, girando, né, com uma velocidade idêntica àquelas estrelas que estão na parte mais exterior da galáxia. E isso, obviamente, não se encaixa, como, por exemplo, nós podemos perceber no nosso sistema solar. O planeta Mercúrio circula o Sol com uma velocidade muito mais rápida do que Urano, Netuno e Plutão lá na borda do nosso sistema solar. Porque o sistema solar tem um potencial de distorção do espaço-tempo, como é hoje compreendida a gravidade. Não mais os cientistas, né, depois de Einstein, passaram a não mais crer de que um objeto atrai o outro, mas sim que um objeto maciço, né, que tem muita matéria, muita massa, distorce o espaço-tempo, e isso faz com que os objetos, né, ao seu redor pendam, né, gravitacionalmente para ele. É uma visão relativística diferente do que o nosso senso comum faz crer que um planeta gigantesco atrai a Lua ou atrai os outros planetas como se fosse um imã. Na verdade, o nosso planeta e todos os objetos do universo estão distorcendo essa substância escura, esse espaço-tempo, e aí, ouvintes, então os objetos pendem, os objetos caem em direção a esses grandes objetos. E assim, ouvintes, o que acontece é que o Sol tem pouca massa para atrair, né, esses planetas que estão tão distantes. Ele não causa uma distorção tão grande, e aí Plutão, que está lá no estertor do sistema solar, gira lentamente. Agora, quando se olha a galáxia, se percebe que os planetas que estão na borda estão girando com toda a galáxia na mesma velocidade que as estrelas que estão no centro do núcleo galáctico. E isso fez os cientistas calcularem, compreenderem que há essa substância, essa matéria escura envolvendo toda a galáxia, e é por isso que, então, aquelas estrelas que estão na parte exterior visível estão na mesma velocidade de circulação do que as que estão no centro. O que fez os cientistas compreenderem indiretamente a existência da substância, da matéria escura, que nada mais é, ouvintes, do que o éter, a
caixa, né? Ou como a doutrina secreta coloca, o espaço, né? Universal, né? Como disse Blavatsky na doutrina secreta, o espaço é a única unidade, a unidade una através da sua infinitude, na sua incompreensível profundidade, como uma face, uma superfície que nos contém. E esta superfície é estudada nos incontáveis fenômenos do universo, sistemas que são como mundos, que são como miragens aos nossos olhos, e hoje já os cientistas estão procurando indiretamente os planetas em volta das estrelas, e já tem uma estimativa que para cada estrela dessa nossa galáxia existem pelo menos 10 planetas orbitando essas estrelas, o que vai elevar, ouvintes, a possibilidade de mundos onde a vida está presente, como nós temos estudado aqui, para um número realmente na casa dos trilhões de planetas somente na nossa galáxia. E hoje se sabe que existem muitas e muitas bilhões de galáxias que sequer têm nome, são apenas números nos catálogos estelares. Então, ouvintes, o que importa para nós é essa célula onde nós estamos, o sistema solar, e o nosso Logos, ouvintes, o Brahma masculino, aquele que originou o nosso sistema solar. Ele mantém esse sistema funcionando, mantém essa substância, por assim dizer, criada ou emanada devido à sua própria consciência. Esse nosso sistema solar, ouvintes, é totalmente a manifestação da mente divina de Deus. Se ele parar de pensar, se ele parar de colocar a sua concentração nesse nosso sistema, o sistema solar simplesmente desapareceria, com todos nós inclusos. Naturalmente que ele não vai fazer isso porque ele está cumprindo o seu papel cósmico de ser criador. Então nós já estudamos isso naqueles programas sobre o sistema solar, que um outro nome que se dá para essa matéria escura que os orientais utilizam seria o Koilon, né? Essa substância, esse espaço, essa matéria escura, essa energia escura, esse Koilon indiferenciado primordial, a consciência de Deus faz com que dele surjam as pequenas bolhas do Koilon, e com essas bolhas é que vão ser construídos todos os blocos de matéria que nós conhecemos, que nós chamamos de átomos e de elementos químicos ou de subpartículas. Eles são constituídos por bilhões e bilhões, um único átomo, ouvintes. Se nós tomarmos o hidrogênio, que é, aqui no plano material, a substância mais simples, ela está constituída por bilhões e bilhões de dobraduras, de pequenas bolhas dessa substância primordial, o Koilon, a matéria escura, e essa dobradura dessas bolinhas é feita pela consciência divina. Então, ouvintes, não há realmente como nós escaparmos de uma visão de que realmente a consciência faz parte desse universo que nós estamos. Como enfatizou aqui Gina Rajadasa no início desse capítulo, a manifestação desse nosso sistema solar é a manifestação dessa
personalidade, desse homem cósmico que é o Logos, que traz aos acontecimentos desse sistema solar através da sua consciência. Todo o poder, toda a força, toda a sabedoria, a beleza, ouvintes, que está manifesta nesse nosso sistema solar e que é absolutamente, ouvintes, evidente devido à harmonia, devido à beleza, principalmente que há no planeta Terra, de que tudo isso, ouvintes, é mantido por uma inteligência e não é por acaso, ouvintes, é só a nossa ciência que está ainda lenta em compreender aquilo que Madame Blavatsky bem colocou em sua doutrina secreta, de que todos os pontos matemáticos do universo manifestam inteligência. A inteligência que nós no ocultismo costumeiramente chamamos de espírito é o outro lado, ouvintes, da matéria. Matéria e energia são apenas dois lados da mesma e única moeda. Aonde você tem matéria, você tem energia. Aonde há energia, há matéria, a substância. Mesmo a nossa mente, que puerilmente, a ciência e muitos ramos até da psicologia acreditam que a consciência do ser humano é apenas o fluir dos choques eletroquímicos dentro do nosso sistema nervoso e que basta você administrar um remédio, você dar uma droga para a pessoa que ela vai mudar o seu pensamento, ou vai ficar ou mais feliz, ou vai curar a sua depressão, ou vai tirar uma esquizofrenia, porque ele, infelizmente, essa visão mecanicista do mundo ainda predomina e não compreendem, ouvintes, de que o que é material é a expressão de algo que é imaterial, que é espiritual, que aliás é o primeiro ensinamento do grande sábio Hermes Trismegisto, o princípio do mentalismo, de que o universo é mental. E tudo que acontece, ouvintes, à nossa volta, a partir do nosso corpo, que é a coisa mais importante, o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa mente, é uma criação nossa, ouvintes, dentro das possibilidades de se criar dentro da matéria divina, das emoções divinas e da mente divina. Realmente não há nada de nosso nesse universo, nós somos apenas, por assim dizer, locatários de tudo que é criado por Deus nesse universo. Quiçá um dia nós tenhamos condições de sermos criadores cósmicos e a partir de nós uma substância ser moldada. No atual momento nós só temos à nossa disposição a substância, a emoção, a mente, e vamos ver no nosso segundo bloco de hoje, a intuição e a vontade divinas. São esses aspectos que nós manipulamos, que não são nossos, são divinos, e nós estamos aqui para aprender a utilizá-los. Então a energia, ouvintes, e a matéria são um contínuo um do outro, inclusive podem ser convertidos. É isso que Einstein tão bem provou através da sua equação: energia igual a massa multiplicado pelo quadrado da velocidade da luz, que lamentavelmente gerou uma bomba, mas o fato, ouvintes, é que matéria se converte em energia, energia se converte em matéria. O que está faltando é colocar aí a inteligência desse processo, ouvintes, para nós realmente nos encontrarmos com o nosso verdadeiro lugar no universo. Mas o tempo passa rápido, ouvintes, nesses assuntos muito interessantes. Vou fazer aquele nosso famoso intervalinho, convidando vocês para
se unirem ao trabalho da Levir. Ouvintes, precisamos do seu apoio para que o nosso programa, a nossa rádio, a nossa loja esotérica virtual possa continuar existindo e ampliando cada vez mais a sua atuação, atingindo cada vez mais buscadores desses temas na internet. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Agora, ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento, que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análises das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. Este mapa que você receberá conterá a interpretação do seu signo solar, do seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, casas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar. É um mapa completo, com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, retornando para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, tratando de temas do livro de Gina Rajadasa, Fundamentos de Teosofia, livro recém-lançado pela editora Teosófica, que está à disposição para vocês adquirirem aqui no site da Rádio Esotérica FM ou na seção Livraria da Levir. Vocês devem encontrar também nos sebos, aí nas livrarias de livros usados por todo o Brasil, na edição antiga também da editora Pensamento, mas não deixem, ouvintes, de ter esse grande opúsculo na sua biblioteca, porque vale muito a pena ter uma introdução à teosofia tão competente. Mas vamos continuar, ouvintes, falando sobre
a energia, a matéria e a sua evolução, a evolução da força e da matéria, como o 10º capítulo aqui do livro de Jinarajadasa comenta. Ele entra numa discussão aqui bastante técnica, que eu não vou trazer aqui, ouvintes, para a nossa discussão de hoje, porque ele fala muito do surgimento dos elementos químicos e como nós podemos enxergar exatamente a razão divina dentro das proporções matemáticas nesse agrupamento de átomos. O que eu gostaria realmente mais de comentar é justamente sobre outro subtema aqui que ele traz, que é a questão das espirilas, né? Ou seja, caros ouvintes, o que seriam essas espirilas e como realmente elas são importantes para a nossa evolução. Levando-se em conta o que já foi dito no nosso primeiro bloco do programa de hoje, de que a inteligência divina, a mente divina modelou a matéria escura, o Koilon, o éter, em pequeníssimas bolhas, e assim, ouvintes, foram constituídos os verdadeiros átomos, né? Essas pequenas bolhas, elas são realmente os átomos. Agora, os conglomerados dessas bolhas, que nós chamamos de elementos químicos, né, já são realmente uma coisa muito mais complexa e que a nossa ciência vai gradativamente, né, pelo método, né, do Napoleão Bonaparte, né, que fazia arqueologia na base da dinamite, né, chegava numa pirâmide, colocava não sei quantos quilos de dinamite num pedaço da pirâmide, explodia tudo, conseguia entrar lá dentro e ver se haviam tesouros ou quaisquer outros objetos interessantes ou desinteressantes. E a ciência hoje está estourando os átomos na base da pancada, né, criando aí, chegando no grande acelerador de partículas que está lá na fronteira entre a Suíça e a França, quase 30 quilômetros de tubos, né, na forma de um anel, onde as subpartículas, né, os prótons, são colocados circulando por meio de um encapsulamento magnético. Essa substância vai girando em direções opostas e num certo momento eles desviam o caminho dessas partículas como se fosse a movimentação do trem num trilho, só que eles fazem com que aquelas substâncias que circulavam por esses quase 30 quilômetros desses anéis em sentidos opostos, eles são colocados em rota de colisão, e aí há aquela pancada verdadeiramente cósmica que é similar ao surgimento do nosso universo conhecido, e haviam até pessoas preocupadas se aquele grande colisor de hadrons, de partículas, não iria gerar buracos negros em miniatura que poderiam até destruir a nossa Terra. Isso, ouvintes, é bobagem, porque obviamente, apesar do nível de energia ser muito forte, a quantidade de matéria em jogo ali não é suficiente para criar buraco negro ou causar uma explosão de proporções catastróficas. Muito pelo contrário, o que os cientistas vão descobrir lá naquele colisor de hadrons é aquilo que Charles Leadbeater, que Madame Blavatsky, que Jinarajadasa, que é autor desse livro, e Annie Besant observaram na matéria, usando os poderes que os Yoga Sutras de Patanjali já mencionavam que são poderes da consciência humana. Nos seus Yoga Sutras, que é o texto base da Yoga, da Raja Yoga,
Patanjali diz que o ser humano, na sua consciência, tem a capacidade de se tornar infinitamente grande ou infinitamente pequeno. E mal sabia ele que, ao dizer isso, ele, na verdade, queria dizer que a consciência humana pode funcionar ou como telescópio, vendo muito longe, sendo capaz de observar objetos no universo distante, ou pode funcionar como um microscópio e observar a matéria dentro da sua constituição. Foi assim que Leadbeater o fez, desenvolvendo a sua consciência pelos métodos do yoga, e ele então investigou as substâncias químicas. Inclusive ele foi justamente com Gina Rajadas até o Museu Britânico para ter acesso a todo tipo de amostra de substâncias, e com a sua clarividência então ele pôde notar que aquele átomo mais simples que nós temos aqui no plano físico, que é o hidrogênio, na verdade ele é constituído de 3 átomos fundamentais, né? Os chamados anus. O anu é justamente o bloco fundamental da matéria. Então o hidrogênio ele é constituído de 3 desses blocos, só que cada anu contém bilhões e bilhões de pequenas bolinhas da matéria escura, do Akasha, do Koilon, e estão circulando como se fosse praticamente a mesma estrutura do DNA que nós vemos dentro do núcleo da célula humana, também está ali no átomo fundamental. Inclusive ele percebeu que esses átomos fundamentais tinham vários tipos de movimento, de expansão, de contração, que há um átomo fundamental que tem uma pulsação feminina, a outra masculina, e dentro desses átomos, ouvintes, está por assim dizer, uma curvatura em hélice, que são chamadas as espirilas. E aí, ouvintes, está justamente o segredo da evolução para o ser humano. Porque a cada ronda planetária, os átomos daquele planeta e dos seres vivos, e muito especificamente do ser humano, eles ficam com uma atividade aumentada. É como se essas espirilas interiores dentro do átomo fundamental ficassem mais ativadas. Daí então, ouvintes, que há realmente uma diferença entre a matéria de que era conformado o corpo, por exemplo, dos Atlantes, ou anteriormente a eles nas raças anteriores, como na Lemúria e até antes disso. Há uma diferença entre o Lêmur e o Atlante e os nossos corpos atuais, pois naquela ocasião, ouvintes, dentro do que era possível para os Atlantes e para os Lêmures, eles estavam com a ativação apenas de 4 ou de 3 espirilas dentro do átomo. E, na verdade, para essa nossa atual cadeia de mundos, apenas a 4ª espirila deveria estar ativa até o final do ciclo setenário das rondas, né? Do giro dos seres conscientes ao redor dos planetas. Só 4 espirilas deveriam estar ativas. Mas dentro das raças, das civilizações humanas, também há uma progressiva ativação dessas espirilas. E há, ouvintes, uma brutal diferença entre as espirilas que estão ativas nos átomos nossos, nós seres humanos, não iniciados, não energizados pelas energias cósmicas, e daqueles a quem nós chamamos de mestres. Os mestres, ouvintes, não são
compostos com a mesma substância que nós. Mesmo que ao observar o corpo físico ou os corpos invisíveis dos mestres, eles pareçam ser os mesmos para nós, o fato é que as espirilas dentro dos átomos dos seus corpos foram ativadas, e é isso que diferencia verdadeiramente o mestre de sabedoria de um homem comum, porque os mestres de sabedoria já estão com as 7 espirilas dos seus átomos ativadas. E isso faz com que a sua mente, com que a sua intuição e a sua vontade espiritual fiquem muito mais ativas, e é por isso que eles têm realmente uma consciência sobre-humana e também poderes sobre-humanos sobre a matéria. E aí vocês nos perguntam, mas como que nós vamos chegar também nesse ponto? Só há 2 caminhos, ouvintes. Um é seguir o caminho normal da evolução e aguardar os milhões e milhões de anos que vai levar para que essas, mais 3 espirilas que estão aí para serem ativadas sejam naturalmente ativadas no nosso corpo. E o outro caminho, ouvintes, é seguir o caminho acelerado da evolução, o caminho do alpinista espiritual, do atleta espiritual. Ao invés de subir a montanha apenas por aquele suave plano inclinado que vai subindo lentamente a montanha, se nós resolvermos ir para frente com tudo, ouvintes, nós podemos escalar a montanha como fazem os grandes alpinistas e olhar para cima e subir realmente o touro na unha, ouvintes, e buscar com o piquete e outras ferramentas escalar, simbolicamente o cume da consciência com um esforço supremo. Isso, ouvintes, ninguém pode pedir, ninguém pode impor a ninguém esse caminho, mas o fato, ouvintes, é que a fraternidade branca nesse nosso planeta tem colocado a serviço do ser humano uma série de propriedades, uma série de iniciações, uma série de atividades que são, por assim dizer, iniciáticas, O que quer dizer isso? Iniciática é que o indivíduo inicia num novo patamar de energia. Ele passa para um outro nível. Vocês querem ver um exemplo? Por exemplo, um exemplo disso, ouvintes, é o batismo. Ninguém, ouvintes, vai deixar de evoluir nesse planeta se não for batizado dentro do cristianismo ou de qualquer outra tradição. Agora, a criança ou o adulto que passarem por um processo de energização, que é o batismo, essa pessoa tem, obviamente, um aceleramento da sua energia, Não vou dizer que ela vai ter um aceleramento das espirilas, mas a energia do Espírito Santo, ou seja, do terceiro aspecto do Logos, o aspecto Shiva, o aspecto criador e destruidor, é colocado sobre os centros energéticos da criança. É para a criança realmente que o batismo foi criado, e isso permite uma maior comunicação entre o eu superior e o corpinho daquela criança que está recém-nascida. Não tem nada a ver com aquela cantilena de pecado original, de que a criança que não for batizada vai ser pagão, e quando ela morrer ela vai cair no limbo ou vai para o inferno. Não tem nada a ver isso, meus amigos. O batismo é uma iniciação. Dentro da igreja cristã, da igreja católica, nós temos também ali outras iniciações energéticas, como a crisma, que deve ocorrer por volta dos 12, 13 anos de idade, no mais passar o tempo lá pelos 14, 15 anos, justamente
onde um bispo dá uma outra energizada nos corpos sutis daquele adolescente, uma energia criativa mais intensa do Espírito Santo, que vai também auxiliar ao desenvolvimento da consciência, porque com 21 anos fica conformado o corpo mental da criança ou do adolescente, que aí ele passa, inclusive, reconhecidamente pela justiça, a ser um indivíduo autônomo, né, que pode responder pelos seus atos perante a justiça. Porque as leis humanas reconhecem isso? Porque também tem a ver com o lado esotérico das coisas. E as 3 energias ouvintes cósmicas que vêm do Logos e que atuam diariamente na nossa vida, é muito importante nós termos conhecimento delas, ouvintes. São 3 energias que a primeira e mais misteriosa delas, que tem a ver com o primeiro aspecto, né? O aspecto Pai, o aspecto Brahma de Deus, do nosso Logos, chamada essa energia, ouvintes, que vai realmente ser o intermediário, né? Entre o pensamento e a matéria. Então, nós temos a mais conhecida para nós, ouvintes, seria aquela energia ligada ao segundo aspecto, que é o prana, né? O prana está, ouvintes, a todo instante que nós respiramos e que nós comemos, ingerimos um alimento, nós estamos também ingerindo o prana, ouvintes. Porque o primeiro aspecto, que é chamado Forhat, ele é praticamente desconhecido para nós. Só realmente os mestres de sabedoria, que são também chamados mestres do Forhat. Madame Blavatsky descreve Forhat como a gênese de todas as energias, dos seus efeitos magnéticos, elétricos, e um sumário dessa energia, ouvinte, sempre que há necessidade de fazer uma comunicação entre algo puramente abstrato e algo definidamente material, entra em função o Forhat. Então, para poder digitar aqui nesse teclado que está na minha frente, primeiro surge um pensamento, mas para que os meus dedos se movimentem e acione as teclas para surgir na tela um texto, é preciso uma energia elétrica, uma energia magnética, química também. Então todo esse processo, ouvintes, eletromagnético, eletroquímico, são propriedades do prana, do Forhat, que atua. Então o primeiro aspecto atua como a energia de Forhat. A segunda grande energia que vem do Sol é o prana, também chamado, ouvintes, de vitalidade. Ou seja, é a grande energia, ouvintes, sem a qual nós não poderíamos viver. Na verdade, nós respiramos, nós ingerimos alimentos com 2 objetivos. O primeiro deles, e mais importante, é fazer entrar no nosso corpo essa energia do prana ou vitalidade. E só em segunda instância, prover substância, prover tecidos que vão recompor aquilo que nós gastamos no nosso corpo. Então, a mais importante das alimentações que nós fazemos, ouvintes, é a respiração. O grande mistério da evolução da consciência é aprender a respirar corretamente, respirar profundamente, usar os pulmões na sua grande extensão, que não fica aqui na região dos ombros como todo mundo imagina. Quando você pede para a pessoa respirar profundamente, normalmente a pessoa enche o pulmão, mas levantando os ombros, quando na verdade o pulmão é como um grande fole
Então os pulmões estão na região do ventre, né, abaixo do diafragma. Então nós precisamos aprender a usar essa região dos nossos pulmões para ficarmos mais vitalizados e ter mais energia. Como hoje se sabe que o cérebro gasta 25% do ar, do oxigênio que nós respiramos, também, ouvintes, é através da respiração que nós vamos energizar o nosso duplo etérico para ter uma vida saudável. Não é preciso comer nada, beber nada para ser saudável. É preciso sim aprender a respirar. É a respiração, ouvintes, que quando a pessoa perde o controle emocional mental, o que a pessoa perde? Perde o controle da respiração. Ela fica ofegante, passa a ter uma respiração mais curta, que não provê a vitalidade para o ser. Daí então, ouvintes, que em qualquer situação nós temos que contar até 10, respirar, fazer 10 respirações mais profundas e só então pensar, ouvintes, usar essa energia para emitir uma opinião ou tomar uma decisão. E a terceira grande energia que vem do Sol, ouvintes, que vem do Logos solar, é a Kundalini. Kundalini que vem também do centro da Terra, porque no centro da nossa Terra, ouvintes, está uma substância da própria formação do sistema solar. Então uma parte do Sol está dentro do nosso planeta, é um metal quente, incandescente, que provoca inclusive o campo eletromagnético, que é muito importante para a vida na Terra. Então a Kundalini, ouvintes, como é chamada essa energia do terceiro aspecto, ou o Espírito Santo, é na verdade o aspecto mãe, é o aspecto feminino. O Espírito Santo é feminino, ouvintes. Todas as grandes trindades das culturas antigas eram colocadas como pai, mãe e filho, ou seja, o pai é Brahma, é o primeiro aspecto, a mãe é o Espírito Santo, é a Kundalini, e o filho é o aspecto consciência ou o prana, a vitalidade. E essa energia do Espírito Santo, ouvintes, que é o espírito da alegria, o espírito da consciência, o espírito da felicidade. Por quê? Nós vemos em toda a natureza, ela manifesta essa energia na forma da vida, do gozo que todos os reinos da natureza têm em viver nesse planeta, em crescer, em se multiplicar. E isso se manifesta muito na sexualidade, na busca que toda a natureza, que principalmente o reino vegetal, o reino animal, o reino humano, como o ser humano busca realmente essa manifestação para perpetuar a sua espécie, senão nós não teríamos os corpos para aqui estar. E a energia da Kundalini é criativa, é também destrutiva ao mesmo tempo. Se nós observarmos o grande símbolo do deus Shiva entre os hindus, ele cria ao mesmo tempo destruindo. E é por isso, ouvintes, que é muito perigoso mexer com essa energia do Kundalini, que muitas pessoas falam por aí, que pode ser despertada, pode ser conduzida. O fato, ouvintes, é que a Kundalini já está desperta há muito tempo no ser humano. Todas as células do nosso corpo crescem porque há Kundalini, há o Espírito Santo ativando esse crescimento celular. Quando não há a energia da Kundalini, quando só há só o Forhat e o Prana, as células não podem crescer, ouvintes, porque o Prana é o preservador, é o aspecto Vishnu, como diriam os hindus. Então não adianta nada ter a preservação se não há a criação e a destruição também consequente.
E aí então, ouvintes, que não é possível se despertar mais a energia do que ela já está desperta no nível físico, e tem muitas pessoas que ficam realmente prisioneiras dos seus apetites, das suas necessidades básicas, porque colocam muita energia do terceiro aspecto, puxam muita energia do Espírito Santo, do centro da Terra, que é o Espírito Santo como forma telúrica. A verdadeira energia do Kundalini, que vem do Sol, que entra pelo alto da cabeça, é uma energia muito espiritual, que só realmente nos grandes rituais, na grande prática do yoga, é que a pessoa pode realmente atrair. Então, ouvintes, para finalizar esse programa de hoje, fica apenas realmente o nosso convite para que vocês leiam esse capítulo do livro Fundamentos de Teosofia sobre a energia e a matéria. Mas, ouvintes, fica muito claro, e Madame Blavatsky expressou isso, ouvintes, nas suas palavras, quando ela disse que o que nós realmente precisamos despertar, que está ainda latente, não existe ainda o corpo para essa consciência. A suprema consciência que nós precisamos desenvolver é a consciência búdica, a consciência da unidade da vida, e ela está além, ouvintes, da nossa mente. Nós ainda não temos matéria, nós não temos, as espírilas ainda não estão desenvolvidas para manifestar essa energia, mas ela está desenvolvida naqueles homens santos que nós chamamos mestres, está presente nos grandes templos espirituais e é atraída pelas grandes iniciações, pelos grandes rituais espiritualistas. É por isso que nós precisamos nos engajar, ouvintes, nas práticas que estão ligadas aos mestres, para que nós possamos ativar o búdico dentro do nosso ser, porque através da luz de Budi nós alcançaremos uma grande compreensão. E mais para frente, quando nós alcançarmos a vontade de Atma, estará concluída a nossa evolução como seres humanos nesse planeta. Está faltando, ouvintes, dois aspectos nossos que nós ainda não temos: a intuição e a vontade espiritual. Precisamos compreender a natureza da energia para ativar as nossas espírilas e atingir, ouvintes, isso que está faltando. E, ouvintes, pelo avançado da hora, nós temos que colocar fim em mais uma edição do programa Lux Esotérica. Vou convidá-los para nós meditarmos um pouquinho nas palavras do mantra do ser interno que vão finalizar esse programa de hoje. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que a luz esotérica, a luz da chispa divina no coração de vocês brilhe cada vez mais sempre que vocês invocarem. E esse programa existe apenas para relembrar a sua existência e trazer, ouvintes, um aperitivo desses estudos para que vocês sigam se aprofundando, lendo, pesquisando a respeito desses temas. Terminamos por aqui, ouvintes, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom repouso e deixando com vocês a musicalidade da Esotérica FM
patrocinada pelos associados e simpatizantes da Levir. Finalizo enviando aqui de Osmar de Carvalho o nosso forte, nosso caloroso, fraternal abraço para todos vocês que nos acompanham, principalmente ao vivo. Que Deus abençoe todos vocês. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Até lá, queridos e queridas amigos ouvintes.